Sejam bem-vindos ao canal Você Bancário. Hoje eu estou aqui com Alexandre Portugal, especialista de investimentos. Ele vai explicar para a gente quais são as vantagens e desvantagens de fazer ou não fazer uma reforma. Alexandre, todo mundo pergunta para a gente por que é importante fazer as reformas, quais são os impactos dela para a economia, para o crescimento do Brasil e por que não fazer a reforma pode ser ruim para o Brasil. Bacana. Então, Rodrigo, é importante, né? No caso de não fazer as reformas, né? Como a gente vem falando, né? O principal problema do país hoje é fiscal, né? São contas públicas. Então, é como se fosse ali o orçamento de casa, né? Então, você recebe, você tem o seu ganho, né? A sua renda, ou seja, as receitas ali do governo que ele obtém aí através, principalmente de impostos, né? E você tem as suas despesas, né? Então, o que acontece? Se a gente gasta mais do que a gente arrecada, né, que é hoje o que o governo faz, a gente acaba, né, tendo que contrair dívidas, né? Como é que eu vou cobrir essa despesa maior, né? E é isso que o governo vem fazendo. Então, assim, a questão de não fazer hoje a reforma da Previdência tende a aumentar o endividamento do governo, né? E aí o que acontece? Se o governo tem uma dívida aí muito grande, a gente tem dois impactos, né? A gente pode ter a tendência é o governo ter um calote, né? Fazer de alguma forma ter algum tipo de calote. Pode ser um calote explícito, né? Simplesmente o governo parar de pagar a dívida, né? O que a gente não deve acontecer. O calote que a gente fala implícito, né? Como é que é o calote implícito? A gente pode ter um aumento da inflação, né? Conforme a inflação for aumentando, a receita do governo também aumenta, né? E de uma certa forma vem aí a cobrir essa despesa, né? Inflação a gente tem que lembrar, né? Inflação na nossa vida aqui é o aumento de preços aí que a gente vai ter, que a gente tem, né, nos itens, né, que a gente tem de consumo. Então isso aí seria muito ruim para a questão social do país. A gente já teve isso lá atrás, né? Basta a gente lembrar ao final da década ali de 80, né, início da de 90, que a gente tinha uma inflação muito alta e o Brasil também teve um calote ali naquela década, né? Então é isso que seria o principal impacto, né, de não se fazer hoje uma reforma, de não se ajustar às contas públicas do governo a partir das despesas, né, que também poderia se ajustar a partir das receitas, né, aumentando a receita, que aí seria aumento de imposto, mas hoje o país, né, a gente sabe, o Brasil tem uma carga tributária aí bastante elevada, já não cabe mais ajuste pela receita. E a vantagem de fazer a reforma? Então, Rodrigo, aí é o inverso, né? A questão da gente fazendo a reforma, o governo ajusta pela despesa, né? O governo diminui o seu déficit ali através do controle das despesas, principalmente a questão da previdência, que é uma despesa ali bastante elevada, é a principal despesa hoje do governo, que ela cresce, né, sozinha, não tem como o governo controlar, porque é um gasto obrigatório, o governo tem que fazer, né, da forma que está hoje colocada, é Constituição, é lei, né? E fazer esse ajuste permitiria que o governo, né, estancasse aí essa sangria ali nas contas públicas, e isso se refletiria numa maior confiança na economia, né? E a gente tenderia a ver maior crescimento, investimento e redução aí de desemprego e também controle da inflação, né? Que é extremamente importante.